Boa noite. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Mais um dia de grande graça, de grande alegria, que nós entramos na sua casa, através dos meios de comunicação. A comunidade Santíssima Trindade, mais um dia, vem refletir com vocês o Santo Evangelho. Hoje não é o nosso fundador, João Júnior, né? Ele me deu essa missão e, como filha, né? Temos que obedecer, a obediência em primeiro lugar. Mas então vamos lá para o nosso Evangelho. Nosso Evangelho está lá em Mateus 5, do 13 ao 16. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para o sabor. Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem nosso Pai que está nos céus. Bom, meus irmãos, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu queria começar essa reflexão com uma frase de São João da Cruz. São João da Cruz, quando ele vai refletir essa passagem, ele fala assim: Deus me livre que comece a envanecer-se o sal. Então eu queria iniciar com esse pensamento e que vocês levassem também a refletir. Deus nos livre de envanecer esse sal, desse sal se tornar vaidoso. Esse é o grande perigo que nós corremos. Um dia Jesus disse para Faustina assim, deu um conselho para Santa Faustina. Falou com Faustina que ela não confiasse em si mesma. Nunca. Jamais confiasse em si. Eu diria que, em contrapartida, diria o demônio pra gente que nos amemos. Eu acho que o demônio ia nos falar: ame a si mesmo. Ame a si mesmo. E quantas vezes nós escutamos isso, né? Pessoas falando que nós devemos nos amar, que devemos fazer aquilo que queremos, aquilo que vem em nossos sentimentos. Então veja a diferença da voz do demônio, nos mandando a nos amar a nós mesmos, e Deus nos dizendo: não confie em si mesmo. Não confie. Porque todas as vezes que nós confiamos em nós mesmos, todas as vezes que nós achamos que nós merecemos algo, que nós somos merecedores, nós jogamos luz em nós, nós jogamos foco em nós. E aí, meus irmãos, nós vamos repetir novamente a queda demoníaca em nossa vida. Aquela mesma queda daquele anjo, que era um anjo de luz, Lúcifer, o anjo de luz quedou-se. Então, quando nós temos esse pensamento, nossas atitudes, nós repetimos novamente essa queda demoníaca nas nossas vidas. E então, eu estava pensando, né? Como nós temos essa tendência, isso é o pecado original, né? Que está em nós, de querer ser como deuses. Então, nós passamos a nossa vida toda tentando aparentar essa perfeição. Muitas vezes nós queremos ser perfeitos, né, para os outros, e o pior, para nós mesmos. E nós vamos colocando essas máscaras, né, de uma perfeição que não existe. Que não existe. Quando Jesus fala para Faustina, não confie em si mesmo, mas vem falar hoje na palavra que vós sois sal e luz, então como assim? Como eu posso ser sal e não confiar? É justamente, meus irmãos, porque ser sal e ser luz não está em nós, mas nele.
Então, quando nós nos abrimos à graça de sermos sal, de sermos luz, é Deus. É Deus que faz em nós. A graça sempre precede. A graça nas nossas vidas sempre precede. Tudo que nós fazemos é por grande graça de Deus. Nós, por nós mesmos, nós não somos capazes dessas coisas grandiosas, né? Mas com Deus sim. Porque Ele nos diz, vós sois luz, vós sois sal. E como nos falta a verdade? Quando Jesus fala para Faustina não confie em si mesma, é justamente para ela não colocar a sua vontade acima da verdade. E quantas vezes nas nossas vidas, nas nossas obras, nas nossas atitudes, nos falta a verdade. Nós não somos capazes de dar um exemplo sequer, muitas vezes, num dia inteiro. Nós não conseguimos ter uma vida de virtude. Nós não conseguimos realizar uma virtude durante um dia. Imagina durante toda a nossa história, a nossa existência, a nossa vida. Um pensamento santo nós somos, muitas vezes, incapazes de ter. Por quê? Porque nós sempre achamos que isso vem de nós. Então, quando Jesus fala que quando esse sal, ele não tem o sabor, ele se torna justamente insosso. Então, é justamente a nossa fé, ela não é capaz de contagiar os outros. E aí nós percebemos, porque muitas vezes a nossa fé não contagia os outros. Porque nós não conseguimos testemunhar como os santos testemunharam. Nós somos incapazes de ser esse sal mesmo, que dá esse tempero, esse sabor na terra. E essa terra aqui são as nossas circunstâncias, é onde eu vivo, é a minha história, é a minha comunidade, é o meu trabalho, é o meu matrimônio, é dentro da minha casa. Essa é a terra que tem que dar sabor. Um teólogo, ele dizia que um homem ocidental, ele comprou a prosperidade e vendeu a alma, vendeu a sua alma. Então nós ganhamos com isso o tédio, muitas vezes o aborrecimento e muitas vezes até a falta de sentido. Quantas pessoas buscam aqui a comunidade? Júnior agora mesmo partilhava comigo. Quantas pessoas hoje vivem uma vida sem sentido? É como esse sal que aparentemente São João da Cruz fala, tem aparência de sal, mas é incapaz de dar sabor. É insosso. Por quê? Porque lhe falta a graça. A graça. Porque para ele ser sal mesmo dessa terra, é preciso a graça. A grande graça de Deus. E parece muitas vezes que nós temos Deus como alguém para resolver os nossos problemas, que está a nosso serviço. Muitas vezes nós somos até evangelizados dessa forma na nossa caminhada, que nós devemos recorrer a Deus para vir e fazer algo por nós. E nós somos incapazes de acordar um dia e falar, Deus, eu estou a serviço de Ti. Nós somos incapazes muitas vezes de ajoelhar pela manhã e falar com o nosso Senhor, ter essa vida íntima, né? E falar que nós estamos a serviço. Se Ele precisa de nós, de fato, nos coloquemos como instrumentos, como esse sal, como essa luz do mundo. Nós somos incapazes. Porque muitas vezes nós queremos que Deus venha a nosso serviço. Os santos nos mostraram isso. Os santos foram esse sal, essa luz do mundo. Porque os santos, eles estavam vazios de si. Eles conseguiram esse esvaziamento, né? E o padre até nos exortava na Santíssima Trindade, aqui na missa conosco, que muitas vezes a gente pensa muito no ideal, na meta, e devemos sim, porque o nosso ideal aqui é de santidade. A nossa comunidade sempre, Júnior nos exorta isso, o nosso ideal é de santidade,
mas nós esquecemos muitas vezes do real. E aí no dia a dia vai passando esse nosso real, é a nossa vocação, é o que temos, são os dons, e nós muitas vezes jogamos fora, como esse sal que serve para ser pisado. Ele não vai servir para salgar, ele não vai servir para dar esse sabor. E como nós jogamos fora todos esses dons? Nós jogamos fora uma vida inteira, uma história. E vai passando o tempo, né? E nós não conseguimos ver essa grande graça. Então o cristianismo, gente, meus irmãos, não é só essa doutrina, uma doutrina, né? Uma quantidade de doutrinas, de não. O cristianismo é esse sim. É um sim ao amor. É uma vida encarnada em uma pessoa. É o próprio Cristo que se encarnou. A nossa vida, ela tem que ser essa vida encarnada. Viver radicalmente o Evangelho. Sem radicalismos. Hoje, na nossa Santa Igreja, nós vemos aí, né? Muitos cristãos, nós mesmos, às vezes damos muita testemunha de radicalismos. Mas não vivemos, de fato, com radicalidade em nossa vida. São João da Cruz, ele fala assim que às vezes a gente fica muito no fazer e vazice, faz aquilo de ser sal e luz do mundo e achar que a gente tem que andar no mundo inteiro. Mas ele fala assim que a gente contribuiria muito mais para a Santa Igreja se nós nos calarmos diante de Deus. E Júnior até falava essa semana, né? Colocar a mão na boca, né? E calar. Apenas contemplar esse mistério. E São João vai nos dizer que o nosso silêncio diante de Deus, a nossa vida entregue a Deus a serviço dele, nós contribuiríamos muito mais. E até evitaríamos muito de magoar tantas pessoas como a gente faz. Achando que a gente está a serviço de Deus, achando que a gente está sendo sal, mas na verdade nós estamos envaidecendo. Nós somos somente um sal vaidoso que acha que por si só pode salgar a terra, que pode ser luz do mundo. Então, meus irmãos, nós somos sim responsáveis por isso. Nós somos responsáveis hoje para vivermos não uma vida acomodada, um cristianismo acomodado, morno, que tem medo da cruz, que tem medo do sacrifício, dessa radicalidade. Então, o que há de fazer, então? Se esse sal for incapaz de salgar, ou se essa terra também for incapaz de acolher esse sal, o que nós temos que fazer? É buscar, realizar a grande obra de Deus. Ninguém, meus irmãos, ninguém realiza uma grande obra pensando em si mesmo. Ninguém escreve seu nome na eternidade se ele não morre. Se ele não morre para si mesmo. Em todos os nossos atos, se a gente pensa primeiro em nós, com certeza nós não vamos conseguir realizar essa obra. Pensando em nós. Os grandes santos, com certeza, quando realizaram toda essa vida, né, em Deus, eles não estavam pensando nele somente. Estavam pensando no outro, estavam pensando na vida apostólica, no Evangelho, na verdade acima de tudo, e estavam pensando em Deus somente. E aí eu queria encerrar essa reflexão com a vida de Santa Teresinha. Santa Teresinha, né, escondida ali, uma vida tão breve, morreu jovem, escondida no claustro, doente, sem grandes missões, mas veja como a luz que brilhou. Santa Teresinha hoje, em todo o mundo, brilha na Santa Igreja Católica. É uma dessas pérolas preciosas que todos nós podemos ver e ver essa história de vida, como nós podemos ver a graça de Deus na vida dela. Essa grande luz que brilhou. Ela não precisou percorrer grandes lugares, ela não precisou fazer grandes pregações,
mas ela conseguiu viver na sua vida encarnada, naquilo que ela tinha. Porque a matéria para a santidade da nossa vida está em nós mesmos. Está na nossa história de vida, na nossa vocação, naquilo que Deus nos concedeu. Então, agradeço a todos por mais um dia, né, de reflexão, por vocês terem ficado me ouvindo e, acima de tudo, ouvindo essa maravilhosa palavra de Deus, que hoje Ele nos ensina a não confiarmos em nós, porque todas as vezes que nós confiamos em nós, nós estamos envaidecendo. Esse sal vai se tornar insosso e vai se tornar vaidoso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa noite a todos.